Lembrando que esse curso, né, de educação continuada para os residentes, que foi uma ideia aí da atual diretoria nossa, é um curso que a gente tem que fazer e manter o patrocínio disso de alguma forma, porque a nossa sociedade, na verdade, é uma regional, nós não temos nenhum tipo de recurso, né? Então, a gente pede contribuição como se fosse um coffee break aí, de parceiros, e é aberto para todo mundo. Quem quer participar, tem gente que nos procura, está em aberto, e quem estiver ouvindo e tiver interesse aí, tiver alguém que queira contribuir para a sociedade, a gente tem esse espaço, né? Geralmente eles têm 5 minutos aí para colocar um vídeo, para expor algum produto, falar sobre a marca, né? A GusMed, infelizmente, não conseguiu mandar um vídeo para hoje, né? Eles também acabaram pegando um pouco em cima da hora, mas, de qualquer forma, eles quiseram contribuir aí com a sociedade, então a gente agradece muito a GusMed, né? Lembrando que o carro-chefe da GusMed é a parte de dor, eles trabalham muito aí com a parte de radiofrequência, as cânulas Cosman, né? Também para bloqueio. Então, agradecer ao nosso patrocinador, que acaba viabilizando aqui o nosso curso. E hoje, a nossa aula vai ser com o Dr. William Jacobsen, é um colega nosso aí, que tem uma grande experiência com essa parte oncológica de coluna. Ele é do IoT da USP, do ICESP, talvez seja aí a melhor pessoa, uma das melhores, para poder falar aqui sobre esse assunto hoje. Eu pedi para ele falar sobre tumor primário de coluna. Então, é alguém que tem experiência prática, né? Tem bastante casuística e tem uma formação acadêmica aí que dispensa comentários. Então, Dr. William, gostaria aí já está compartilhada a tela, gostaria que você iniciasse aí a apresentação, e agradecer novamente em nome de toda a diretoria, né, o Franz, o Hertinho, o Thiago, não sei se já entrou, o Thiago Azuaga, mas agradecer aí essa disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente hoje, numa terça-noite. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é William, eu sou lá do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. A nossa ideia aqui é discutir um pouquinho do assunto um pouquinho espinhoso, que são os tumores primários de coluna, né, que sempre traz bastante dificuldade aqui para todos nós na condução desses doentes. São tumores pouco frequentes, acontecem em menos de 10% dos casos de tumores totais da coluna, já que a grande maior parte dos casos são representados pela doença metastática, né? E aqui a gente tem sempre um problema, porque vira e mexe, quando alguém vê um tumor, as pessoas estão tão acostumadas a tratar de metástase que acabam tratando tumores primários de uma forma mais ou menos parecida, e acaba criando problemas na condução desses doentes. Os tumores primários é um grupo de doenças bastante variadas. Existe uma classificação que é interessante a gente discutir aqui com um pouco mais de profundidade, que é a classificação de Innick para esses tumores, que nos tumores primários benignos ela discute bastante como funciona o comportamento biológico dessas lesões, e é um método bastante interessante para a gente poder compreender como tratar também dessas doenças, né? Hennequin, quando escreveu os tumores primários benignos, ele dividiu os tumores em tumores latentes, que são aqueles tumores que não trazem sintoma, que são frequentemente achados de exame, que tem lesões aqui que são lesões que estão localizadas dentro do osso, que não há nenhum tipo de erosão cortical, alterações que a gente bate o olho e não vê nenhum tipo de distorção anatômica relevante. Vira e mexe são tumores que podem ser somente acompanhados, né? A gente vai ver alguns exemplos disso e tentar fazer algum grau de classificação enquanto nós formos vendo os subtipos específicos desses tumores primários. Alguns tumores são tumores ativos, como neste caso, por exemplo, em que a gente vê aqui um halo inflamatório ao redor de uma lesão. Nós vamos discutir um pouquinho mais do que se trata esse tipo de lesão também, mas aqui já são tumores que têm características aqui de trazer sintomas, dor noturna eventualmente, algum grau aí de incapacidade no dia a dia. Por vezes erodem um pouco alguma cortical, mas frequentemente ficam circunscritos ainda a algum compartimento. E há alguns tumores benignos, que apesar de serem benignos, têm um comportamento local muito agressivo, como a gente vê neste caso aqui, de um tumor de células gigantes com cisto ósseo associado, com uma destruição tecidual bastante grande, e que são tumores que frequentemente já se apresentam ao diagnóstico com algum sintoma neurológico e, por vezes, necessitam de tratamento bastante agressivo. Discutindo aqui casos específicos dos tumores primários, eu vou começar com o primeiro tumor, que é o hemangioma vertebral,
que é a neoplasia disparada mais frequente, é uma neoplasia bastante comum do osso. Nós frequentemente encontramos os achados de tomografias, com esse achado aqui típico, né, dessas paliçadas verticais, os cortes sagitais, e frequentemente é um achado acidental, frequentemente necessitam de nenhum tipo de tratamento específico. São vistos também o hemangioma típico com essa imagem de sinal alto, tanto em T1 como T2, por conta dessa matriz gordurosa que esses tecidos aqui costumam ter na sua composição. 99% desses casos são tumores assintomáticos e, portanto, se formos classificar com a classificação de Hennequin, são tumores rotulados como latente, e por ser um tumor latente, não precisam de qualquer tipo de conduta. Entretanto, algumas pessoas podem ter aqui hemangiomas com comportamento um pouquinho pior, e a gente tem hemangiomas sintomáticos que vão a próximo a 1% dos casos. Quando sintomático, grande maior parte das vezes esse sintoma acontece por alguma expansão da lesão, ou eventualmente uma fragilidade do osso que resulta em uma fratura por insuficiência. Os déficits neurológicos nessa situação são pouco frequentes, e a gente costuma ter mais sintomas associados a microfraturas ou eventualmente dor provocada por conta desses hemangiomas. E para esses casos sintomáticos de tumores aqui, Hennequin tipo B2, os ativos, com tumor limitado ao corpo, é possível técnicas aqui menos invasivas, como vertoplastia, cifoplastia ou embolização, como vista aqui neste caso dessa paciente de 32 anos, que tinha uma lombalgia persistente, tinha uma dor noturna muito marcante, tinha uma lesão que não era uma lesão típica, que sugeria claramente um hemangioma, portanto, a biópsia é fundamental nos tumores primários para a gente poder compreender o que a gente está de fato lidando. E o resultado foi, de fato, um hemangioma. Interessante que logo após a biópsia, essa doente ficou absolutamente assintomática durante 3 semanas. Ela falou, olha, com a biópsia fui curada da minha doença, da minha dor. 3 semanas depois, a dor retornou nos mesmos padrões, o que nos deu uma clareza sobre a associação de causa e efeito da lesão com sintoma doloroso. A doente foi submetida aqui a uma cimentação vertebral, com resultado de controle sintomático importante. Então, nós temos aqui o mesmo grupo de doenças. A primeira que a gente discutiu, um tumor latente do achado de exame, a segunda provocando sintomas, e depois ainda nós temos alguns hemangiomas que são tumores agressivos. Isso é a grande menor parte dos casos, mas como nesta doente, que a gente tem aqui um hemangioma da vértebra com uma extensão epidural importante, que por vezes necessitam de procedimentos mais agressivos, como embolização, descompressão. Eventualmente, alguns casos aqui trazem situações de recidivas múltiplas pós-tratamento. Isso é uma situação rara de ver na histologia, mas quando a gente rotula algum tumor como B3, com comportamento agressivo, em especial nesses casos recidivados, faz sentido, inclusive, ressecções vertebrais em bloco, como a vertebrectomia total por via posterior exclusiva, que resulta aqui numa intenção curativa da doença. Então, só para demonstrar a relevância da classificação de Hennequin para a tomada de decisão nos tumores primários benignos, em que a gente consegue, com base no grau de comportamento clínico e radiológico, tomar decisões de que tipo de agressividade é necessária do ponto de vista cirúrgico. Um outro tumor que é relativamente frequente é o osteocondroma, que é um tumor ósseo primário benigno, mais comum depois do hemangioma. É um tumor que é mais frequente na região cervical, frequentemente também algum achado de exame, ou eventualmente no incidente na palpação, uma proeminência na região dos espinhosos, na região cervical. A grande maior parte vem atrás dos espinhosos de fato. O crescimento ele é bastante lento em geral, depois da adolescência esse crescimento para. Mas alguns alarmes importantes. Quando a gente tem uma capa de cartilagem muito grande ao redor dessa lesão, deve se preocupar com o risco de transformação maligna, que é bastante raro, mas que a gente tem que ter atenção naqueles casos em que o crescimento acaba sendo, de forma típica e rápida, algo que a gente deve olhar com um pouco mais de atenção, e também quando a cartilagem na ressonância magnética for muito grande. É um caso para a gente se preocupar, e nós tratamos, em geral, com a ressecção, se for sintomático, eventualmente entramos no outro capítulo de tumores malignos, os casos de transformação maligna. Dos primários ainda benignos, nós temos um outro tumor, que é um tumor bastante típico, discutido aí nos cursos de formação cirúrgica de coluna e no dia a dia, que é o osteoma osteoide, que também é uma neoplasia pouco frequente, pouco mais comum nos homens. A grande maior parte não fica na coluna, vem nos membros, mas 10% ocorre na coluna, com uma predominância na região lombar. E esse é um dos poucos tumores primários, além do hemangioma, que a gente consegue fazer um diagnóstico sem necessidade formal de biópsia, que é essa imagem típica,
de um osso dentro do osso. Essa é a imagem típica aqui do osteoma osteoide. Classicamente, a gente tem aquela situação da escoliose dolorosa, né, do adolescente com dor forte, com uma curva marcante, aqui uma bela escoliose, e doentes que não fazem rotação vertebral no raio-x, né? Então, geralmente, uma curva não estruturada, em especial na fase inicial de tratamento. Então, escoliose com dor e o raio-x sem grande rotação, lembrar sempre da possibilidade de uma neoplasia, e são doentes que merecem uma investigação de imagem mais apropriada, além do raio-x, já que o osteomosteoide pode ser uma causa potencial dessas queixas. Dor radicular é algo possível quando essa lesão fica próxima aí à região de uma raiz. E tem uma característica interessante que a melhora costuma ser dramática, com o uso de anti-inflamatórios ou salicilatos. Como nós comentamos aqui, é o aspecto típico da radiografia, do diagnóstico aqui, na tomografia, é ver esse aspecto de osso dentro do osso, com uma dimensão menor do que 1,5 cm a 2 centímetros, localização da grande maioria em elementos posteriores e um percentual bem pequenininho acontece no corpo vertebral. O tratamento ele pode ser feito dessas lesões com uso de anti-inflamatórios, é uma doença que pode ser tratada clinicamente. Há alguma discussão se ela deve ser tratada assim, mas ela pode ser tratada assim. Então, o uso prolongado de anti-inflamatórios podem trazer um alívio. A resposta é variável, os trabalhos são em grande parte bastante antigos, mas há uma resposta com ácido acetilsalicílico, naproxeno, celecoxib e outras medicações que, mantidas aí por cerca de 2 anos de tratamento, até um pouco mais do que isso, podem resultar em alívio persistente dos sintomas. A grande dilema é se esse protocolo é interessante pelo tempo de exposição desses doentes à medicação, que pode trazer efeitos diversos relevantes gástrico, hepático e renal, e talvez uma solução mais simples sejam técnicas ablativas, como a coagulação por radiofrequência, em que se faz um procedimento aí de hospital-dia, com complicação bastante pequena e que evita o uso prolongado de anti-inflamatórios, com procedimento feito de forma pontual, com resultados que são interessantes aqui para um alívio sintomático. Por vezes, há alguma dificuldade se o radiointervencionista não consegue destruir aqui o nídus inteiro, mas por ser um tumor primário benigno, geralmente ativo, na evidência que, eventualmente, de uma falha de cauterização de todo o nídus, nenhum problema grande acontece. Nós podemos decidir, no segundo tempo, voltar e completar o tratamento, e, portanto, há alguma questão que eu acho que é válida, na maior parte dos casos, para evitar procedimento também aberto e evitar a exposição prolongada com anti-inflamatórios. Existe um primo próximo histológico do osteomosteoide, que é o osteoblastoma. O osteoblastoma ele é bastante similar ao osteoma na patologia, mas o comportamento clínico é diferente. Então, de novo, nos tumores primários benignos, a classificação de Hennequin ajuda nessa questão do comportamento biológico, a tomada de decisão. Ele acontece nos homens um pouco mais ainda, né? E acontece um pouquinho mais tarde na vida. E se olhar aqui a localização, eles são tumores que já começam a ter um pouco mais de frequência de comprometimento do corpo vertebral, que é uma situação que a gente às vezes vê na prática, quanto mais na frente a lesão fica, maior a tendência de ter alguma encrenca. As lesões de trás costumam ser lesões um pouquinho mais simples de lidar, tanto por acesso mais simples do ponto de vista cirúrgico, e elas se comportam também geralmente mais brandas nas lesões que ficam atrás. O osteoblastoma é um tumor radioresistente, não há resposta adequada do ponto de vista farmacológico, apesar de poder também responder do ponto de vista analgésico também aí aos anti-inflamatórios. E sempre que possível, uma ressecção com margem ampla é interessante com uma intenção curativa, né? São tumores que podem promover uma grande destruição local em situações que são favoráveis, como neste caso de um osteoblastoma de sacro, uma sacrectomia baixa resolve a questão oncológica com uma cura definitiva da lesão. Então, sempre que possível, lesões de comportamento B3, o comportamento agressivo, devem ser tratadas preferencialmente com ressecção em bloco, se as condições técnicas assim permitirem, porque são lesões que têm uma taxa maior de recidiva local, e as recidivas nos tumores agressivos podem ser, de fato, problemáticas. E falando em tumores potencialmente agressivos, entra aqui o tumor de células gigantes, que talvez seja dos tumores primários benignos, aqueles que mais trazem dor de cabeça por frequência, que são tumores que costumam trazer aqui alguns dilemas na condução de tratamento. Ele acontece entre a terceira e a quinta década de vida com mais frequência, tem um certo pico de incidência nas mulheres aqui, aumentam na gestação frequentemente, há alguma certa influência hormonal no crescimento do TGC. A maior parte acontece no sacro, mas um local bastante comum de enxergar também é na região da transição
torácica da coluna, e na minha casuística pessoal, é o local que eu tenho maior frequência aqui de achados, costuma ser na junção costo-vertebral. A história natural é bastante variável, então isso é algo que atrapalha um pouco a condução habitual dos casos, né? Já que alguns casos podem ter comportamento um pouco menos agressivo, mas é uma neoplasia que a gente deve respeitar pelo risco aqui de recidivas múltiplas. O tratamento deve ser feito idealmente com técnicas de ressecção em bloco, né? Aqui é um tumor de células gigantes de região costo-vertebral, que se nós ressecamos a parede torácica, mais uma osteotomia sagital de uma vértebra para a ressecção da vértebra em bloco. Isso é a técnica que traz maiores probabilidades de um bom sucesso aqui, de um bom resultado. Sempre que possível, por serem tumores intervasculares, a embolização pré-operatória pode também ser útil para reduzir o risco de sangramento, em especial se por acaso sua tática de tratamento for uma tática de ressecção intralesional. Aí é um ponto em que a embolização seria algo interessante de ser feito de forma mais ou menos rotineira, né? Tumores inacessíveis, discute-se o uso da radioterapia, ele é um tumor radiosensível. Existe uma preocupação sobre a radioterapia em tumores benignos, como tumores de células gigantes, com risco de transformação maligna e de mau resultado. Isso é uma literatura ainda em disputa, em especial os radioterapeutas argumentam que frequentemente eles recebem casos para irradiar de tumores de células gigantes, que são aqueles casos que são naturalmente inoperáveis, naturalmente mais agressivos, e talvez por isso os resultados sejam piores. Mas, de qualquer forma, a radioterapia fica reservada somente para aqueles casos em que uma cirurgia apropriada não puder ser feita ou tiver uma necessidade eventual de um complemento por alguma contaminação grosseira ou por doença residual não tratada de forma adequada. Tumor de células gigantes, às vezes, aparece em locais mais ingratos, né? Essa é uma doente de 22 anos, uma doente jovem, com uma cervicalgia aí que veio de um ano, com uma piora bem marcante nos últimos meses. A gente consegue ver na radiografia uma lesão que fica aqui na região C2. A tomografia, a gente encontra aqui essa lesão. Há um contato íntimo da artéria vertebral do lado esquerdo, nesse lado, um tumor difícil de ressecar, e que apesar de ser possível a ressecção por dupla via, né, ela necessita aqui de uma estabilização posterior, uma abertura do arco neural, há uma dificuldade de retirada da peça pela via anterior. Na via anterior precisaria ter uma osteotomia aqui na região central da coluna, uma ligadura das raízes aqui de C2, talvez C1, a abertura do arco de C1, a secção do odontoide e uma retirada da peça por trás ou pelo lado, que é um procedimento muito mórbido, com acesso transoral extenso, e que é uma dúvida se justifica para a histologia esse tipo de abordagem. Isso é um ponto de debate, mas há situações em que a gente tenta fugir desses riscos, e uma solução alternativa é o uso aqui de uma embolização transarterial na intenção de reduzir o risco de sangramento, uma punção direta que foi feita pelo nosso intervencionista aqui, o Dr. José Guilherme Caldas, com uma cimentação e uma cola no tecido para reduzir o potencial de sangramento. Começamos uma via posterior, o sangramento aqui foi estupidamente alto. A gente às vezes entra na cirurgia achando que vai sangrar pouco por causa de uma embolização agressiva, mas um pedaço grande do sangramento acaba vindo por conta de plexo venoso, por outras situações de refluxo também, além da questão de nutrição arterial. Mas houve aqui uma ressecção bastante adequada, né? Conseguimos, nesse caso, uma preservação da artéria vertebral, que ficou ilesa até o final do procedimento, felizmente, e uma ressecção macroscópica agressiva. Nessa época, utilizávamos aqui isometa ainda como técnica aqui adjuvante para redução de recidiva. É uma situação que trazia já alguma evidência de estudos de qualidade um pouco baixa, mas que reduzia aqui uma taxa de recidiva local. O resultado para essa doente bastante apropriado, com uma redução importante aqui do vazio dentro do osso da parte curetada. Cerca de um ano depois, a doente teve aqui uma boa ossificação do tecido, com uma resolução da doença oncológica. Mas por ter sido aqui uma cirurgia intralesional, isso é um caso que merece muita vigilância, né? Porque é um risco grande de perder o controle, e se essa lesão começa a crescer de forma exuberante, nós podemos ter aqui uma situação que comprometa a vida do doente. Como acontece com alguma frequência nos tumores de células gigantes que acabam perdendo segmento, como nesse caso, de um paciente jovem também, de 32 anos, teve um tumor de origem desconhecida, foi operada aqui em São Paulo em um serviço com uma fixação de coluna e ressecção intralesional parcial. Teve um AP de um tumor de células gigantes com cistose merismático, foi feita uma curetagem aqui, e o doente descreveu que ele abandonou o acompanhamento, ele não mais voltou no médico, ele ficou muito bem da cirurgia inicial dele, e em 2011 apareceu no nosso serviço com esta imagem, né? Com uma
crescimento gigantesco de um tumor de células gigantes com cistose anerismático numa condição em que nós não temos aqui uma boa condição de ressecção agora dessa doença, com a aorta rechaçada, artérias segmentares no meio, uma situação muito difícil do ponto de vista técnico. São situações em que precisamos ter alguma criatividade para uma paliação efetiva local, e nós começamos com técnicas de embolização seletiva seriadas, que podem reduzir o componente anerismático da lesão, o uso na época de someta mensal, que nós tínhamos aqui à disposição nesse período, resultado interessante com uma redução volumétrica, uma ossificação das bordas da lesão, o doente melhorou do ponto de vista sintomático, até que, de repente, o doente desapareceu novamente, né? Perdeu o segmento. Novamente, com a perda de segmento, quando retornou com esta condição, numa situação também aqui caótica de tratamento, acabou falecendo por progressão da doença por um tumor benigno da coluna. Então, reforçando que tumores benignos agressivos podem trazer desfecho fatal. Outro caso, 34 anos, mesma história, cirurgia intralesional feita, encaminhada com dor torácica de espineia, um caso mais complicado, a aorta aqui com pseudoaneurisma, com sangramento para dentro da lesão, algo complicado, dor torácica forte. Doutor Zerati fez uma prótese endovascular e depois começamos com o denosumab, né, que é uma medicação que nós começamos a usar a partir dessa período em 2013, que é um inibidor de RANK ligante, que ele é aprovado pelo FDA desde 2013 de fato, e tem indicações para tumores células gigantes que sejam ressecáveis no adulto. Há estudos que mostram aqui resultados de redução volumétrica da lesão, o que dá uma ideia que para situações de muita dificuldade técnica, dá para usar o denosumab também como terapia neoadjuvante para cirurgias que são inviáveis pelo volume total da doença, ou para tratamento também pós-operatório, quando há uma cirurgia com contaminação, seja ela intralesional, com doença residual. Portanto, é uma ferramenta interessante, o que faz com que seja prudente que os doentes com tumores células gigantes sejam tratados em conjunto com o oncologista. Essa doente tem uma situação inoperável, mas depois de vários ciclos, 27 ciclos de denosumab, 2013 a 2015, a gente vê que uma melhora bastante expressiva na qualidade da lesão, com uma paliação eficiente. Nós não tínhamos nenhuma intenção aqui de fazer nenhum tratamento efetivo para essa doente do ponto de vista cirúrgico, mas ela seguiu ainda alguns anos com o tratamento de denosumab, eu perdi o contato com a doente, eu não sei no fundo, como foram os últimos anos da qualidade de vida dela, mas até lá ela estava indo bastante bem. E, portanto, lembrando que é uma doença que traz aqui grandes desafios técnicos, mas o trabalho multidisciplinar com médicos intervencionistas e oncologistas podem trazer algum alento aí para situações de dificuldade aqui que beiram aí a impossibilidade de tratamento. Um outro capítulo que nós vamos entrar aqui são os tumores mais complicados, né? Que são os tumores primários malignos da coluna, e que a gente tem aqui um pouco mais de dificuldade aqui na execução técnica do tratamento. Na ausência aqui de doença metastática à distância, nós temos aqui que usar aqui de métodos multimodais com tratamento agressivo para uma intenção curativa dessas neoplasias. Mas nós temos um grande problema, porque os sarcomas, em geral, eles necessitam de uma cirurgia eficiente, com uma intenção de cura. Aqui é uma literatura que veio derivada de membros, em que a gente sabe que se a gente consegue margens amplas, a taxa de recidiva vai de 10% a 30%. Se consegue margens marginais, que é aquela que vai ao redor da pseudocápsula, recidiva fica entre 30% a 66%. Quando a margem intralesional, essas taxas vão para situações aqui muito piores do que esses dados. E nós sabemos que na coluna a gente tem muito mais dificuldade para tratar por uma limitação da qualidade nossa de margens, né? E, portanto, é uma situação que traz um desafio para todos nós. Heineken também classificou os tumores primários malignos. E a classificação de Heineken para os malignos também ajuda na tomada de decisão. Dos tumores primários malignos, nós temos os tumores ditos de baixo grau, que são mais frequentemente representados por duas histologias. O condrosarcoma grau 1 e os cordomas, né? Eles são, como característica geral, resistentes à radioterapia e quimioterapia. Isso nos traz aqui a cirurgia com ressecção ampla como estratégia principal de tratamento. Dessas duas doenças, o condrosarcoma é uma doença mais comum. Um local bem típico de ocorrência do condrosarcoma é na região da coluna torácica, nessa característica, né, entre a costela e a vértebra. É um local de ocorrência razoavelmente comum, com uma idade aqui de média de 45 anos, pouco mais comum nas mulheres também. Situações como essa são mais comuns aqui no diagnóstico, um tumor aqui que fica na região costa vertebral, frequentemente remodela um pouco a região próxima ao foramen,
Tem características de calcificação intralesional na tomografia, frequentemente aí com algumas bordas até razoavelmente bem delimitadas, né? E com uma biópsia guiada por tomografia, se confirmou aqui um contosarcoma de baixo grau. Sendo um tumor de Enikin tipo 1B, que é esse tumor de baixo grau com uma extensão extracompartimental, nós temos aqui uma necessidade aqui de tratamento cirúrgico com ressecção com margens adequadas. E voltando à imagem, quando a gente olha para esse tipo de lesão e pensa em como tratar aqui dessa lesão, nós temos aqui que decidir quais vão ser nossas margens de ressecção. Então, se desenhar aqui na imagem as margens teóricas, isso facilita bastante um planejamento com uma equipe multidisciplinar do que a gente precisa fazer, no fundo, para ressecar de forma apropriada. Então, uma margem que a gente tem que ter aqui é uma margem medial, né? A gente pode tirar aqui a vértebra no meio, com uma osteotomia sagital, né? A gente pode desenhar isso em vários cortes. A gente consegue saber aqui que a gente tem que tirar aqui, portanto, um pedaço de uma vértebra, tem uma raiz saindo ao lado, a gente tem que saber que nós temos que ligar essa raiz em algum ponto. Depois nós temos aqui uma margem lateral, que é representada pela parede torácica, então nós podemos aqui desenhar um ponto de corte. Aí nós temos um problema na margem posterior. Posterior é fácil, nós temos um pouco da musculatura aqui paravertebral, que pode ser retirada só com uma fáscia, uma membrana espessa, para redução do risco aqui de violação da lesão. E por último, uma região anterior aqui, que parece que a lesão é descoberta, porque a gente vê a lesão em pulmão, mas nós temos aqui a pleura aqui, né? E a pleura parietal é uma barreira anatômica não infiltrada. Então, se a gente conseguir tirar um retalho de pleura junto, a gente consegue fazer essa ressecção com margens tecnicamente amplas, né? Apesar de uma dimensão anterior, ser uma dimensão exígua, que vai ter aí próximo a um pouco menos de 1 milímetro. Planejamento feito, então, nós optamos aqui por um acesso toracoscópico, que é uma ideia interessante aqui para se fazer com nossos colegas de cirurgia torácica, em que ele consegue ter acesso aqui pela toracoscopia, isso aqui é a imagem toracoscópica da lesão, ele consegue nos delimitar com bisturi elétrico aqui o ponto de corte posterior para evitar de entrar no tumor sem querer, consegue aqui fazer uma ligadura dos vasos segmentares na frente, para a hora que a gente descer com um formão aqui por trás, não ter um risco aqui de ter uma avulsão da artéria segmentar da aorta, o que dá menos dor de cabeça, e a gente consegue uma peça com boa qualidade, com uma incisão bastante regrada e bastante adequada. Portanto, são procedimentos em que vale a pena ter aqui o contato com especialistas de outras áreas que facilitam muito a nossa vida. Tumores primários de baixo grau, eles têm um problema, eles crescem em geral devagar e às vezes acontecem situações catastróficas no condrosarcoma, talvez a gente veja isso mais frequentemente nos cordomas, de encontrar uma lesão com uma dimensão extremamente grande. Então, essa lesão pega de T6 até T12, aqui embaixo. E a gente, de novo, tem um problema, um condrosarcoma que necessita de uma ressecção apropriada. E é difícil saber se a gente, de fato, consegue, do ponto de vista técnico, essa execução. Então, nós planejamos aqui a melhor margem possível. A melhor margem possível aqui seria uma margem marginal, porque nós vamos ter aqui uma exposição da lesão no espaço intracanal. E planejamos uma ressecção com uma osteotomia de T6 a T12 por dupla via. Acesso posterior, saco dural recoberto por lesão. Começamos aqui uma osteotomia, osteotomizamos o corpo de ponta a ponta, parede torácica, derrubamos a peça para o tórax, margem limítrofe no canal, ligaduras de várias raízes, acesso transtorácico pela frente, estava tudo muito bem, obrigado, até que houve uma lesão de um ramo da artéria pulmonar aqui na frente, perdemos aqui a peça, cortamos a peça em vários fragmentos, retirada foi uma retirada intempestiva, reparo vascular, pelo risco do doente vir a falecer no transoperatório, resultado de ressecção aparentemente excelente, a gente parece que é um corte anatômico de laboratório, né? Saco dural, vértebra, disco, vértebra cortada no meio, aorta, campo completamente sem evidência de nenhuma doença macroscópica visível. Mas a gente sabe que nós transgredimos princípios num tumor de baixo grau, e fazer isso é igual a recidiva local. Nestes casos, apesar de ser um tumor radioresistente, nós temos aqui uma indicação do uso de radioterapia em altas doses para controle local da doença, porque certamente fica para trás doença residual. E aqui é necessário doses elevadas, né? Se preconiza aqui para margens limítrofes pelo menos 60 graus, doença residual acima de 70 graus. Para os condrosarcomas, ideal acima de 72 graus, e para os cordomas acima de 74. Então, doses realmente grandes e que necessita de um radioterapeuta arrojado para tratamento. Mas em algumas situações, como neste caso, o campo de tratamento é gigante,
com uma dose muito alta, e o resultado aqui foi catastroficamente ruim, com uma progressão multifocal, sem possibilidade aqui de tratamento com intenção curativa eficiente. A gente entra aqui em capítulos de paliação de sintoma. Portanto, transgrediu princípios em tumores primários malignos de baixo grau, é encrenca na certa ao longo do tempo, né? Isso é um grande problema. Próximo capítulo dos tumores primários de baixo grau são os cordomas, que são tumores que, talvez, por de coluna, sejam aqueles tumores que dão mais dificuldade do ponto de vista técnico e angústia. São tumores aqui de remanescente na notocorda, são mais frequentes no sacro, em segundo lugar na coluna cervical alta, que são dois locais bastante hostis para trabalhar. Quadro clínico, os doentes passam por uma situação assintomática por muito tempo, vira e mexe acham por achado acidental, e raramente sintomas neurológicos são encontrados, mas quando são encontrados significa doença avançada, mas na fase inicial eles não são vistos assim. Esse aqui é o caso de um doente que teve um traumatismo andando de moto, teve uma dor na região do sacro, era um doente muito insistente, um pouco obsessivo, brigou com o plantonista no pronto-socorro aqui de São Paulo. O plantonista cedeu aos caprichos do doente e pediu uma ressonância que, ao meu ver, não tinha boa indicação. A ressonância demonstrou essa lesão de alto sinal no STIR aqui, baixo sinal em T1, que é uma imagem de um tumor bem hidratado e que o diferencial costuma ser com sarcoma e cordoma. Na topografia, cordoma é uma doença mais frequente. Fizemos uma biópsia, como nós sempre preconizamos que seja feito para garantir aqui o diagnóstico histológico. E o tratamento aqui, como nós comentamos, o tumor maligno é uma ressecção com margens idealmente amplas, né? Portanto, aqui neste caso, uma sacrectomia baixa, com uma peça cirúrgica adequada, com uma intenção curativa eficiente. Aqui nós podemos ver aqui um problema técnico. Quando nós pedimos a biópsia aqui, nós solicitamos uma biópsia na linha média, mas a biópsia foi feita excêntrica no doente, e é de boa prática em que o trajeto de biópsia seja ressecado na cirurgia definitiva. E o problema de biópsias fora da linha média é que nós ressecamos um trajeto aqui, mas é duro ter certeza se o trajeto foi ressecado adequadamente, porque é uma abstração muito grande de compreender por onde essa agulha andou. Então, só lembrando, toda vez que for fazer biópsia de casos que tenham suspeita de um tumor primário, o ideal é que nós, cirurgiões ou radiologista, faça pela linha média, e que a conduta aqui numa biópsia pela linha média é tirar um fuso durante a ressecção. Portanto, só um alerta na hora da solicitação do exame. Feita a ressecção do sacro, a gente tem esse problema aqui de uma exposição do mesorreto, né, que faz uma certa pressão sobre a ferida, e é interessante que os retalhos sejam usados para cobertura, que é uma forma bastante interessante de reduzir taxas de complicações, ainda mais considerando que em ressecções de sacro, as complicações mais comuns são, de fato, de infecção e deiscência de partes moles. Casos mais habituais de cordoma acabam sendo vistos com grandes dimensões. Aqui é um cordoma que envolveu sacro, L5 e L4. Um caso que beira aqui a irressecabilidade técnica. Na época, nós estávamos um pouco mais animados com as ressecções em bloco de sacro e optamos fazer aqui uma amputação entre L3 e L4, que é um procedimento aqui com grande morbidade, deixando o doente aqui com uma paraplegia e incontinência fecal urinária, impotência sexual, uma limitação grande, e as cirurgias resultam em problemas graves também de instabilidade lombopélvica, né? Que são cirurgias que têm uma disjunção da coluna com o sacro, com os ilíacos, e que necessitam de técnicas aqui alternativas de reconstrução, com montagens por dupla haste, uso de enxerto de banco, eventualmente, para uma resistência mecânica adequada, e são táticas que resultam em taxas bastante elevadas de complicações de longo prazo, em especial por pseudoartrose, soltura de material, além das complicações de curto prazo por infecção pós-operatória. Cordoma, como nós comentamos, acontece no sacro, que é o local ingrato para trabalhar, e também numa região também ingrata, que é a transição crânio-cervical. É um outro ponto difícil de lidar. E não raramente ele é encontrado em situações como essa, que beiram também, novamente, aqui a irressecabilidade técnica, né? Uma lesão com uma grande massa de extensão pré-vertebral, envolvendo aqui C2, C3, C4, uma região extensa aqui de contato com a medula, em várias regiões, em várias alturas, artéria vertebral também envolvida do lado esquerdo. Tudo isso dificulta muito a capacidade técnica de trabalho, e a gente vê aqui envolvimento de uma vértebra inteira também, até o outro lado, o que dificulta ainda as ressecções em bloco. E nem sempre as ressecções em bloco são factíveis, apesar de serem prescritas como boa prática. Há situações em que, antecipando a impossibilidade técnica,
Eventualmente, uma cirurgia que permita ganhar espaço para tratamento radioterápico de qualidade faz sentido. Como neste caso, optamos aqui por uma ressecção por dupla via, com acesso transoral bastante agressivo, feito aqui pela cabeça e pescoço. O Dr. Sérgio aqui fez um acesso para a gente que permitiu um acesso para a ressecção macroscópica total. Resultado bom de controle de ressonância no pós-operatório, mas, novamente, nós sabemos que os resultados aqui são muito ruins, por ter um tumor maligno de baixo grau, ressecado de forma intralesional. Portanto, novamente, a gente reforça a necessidade do uso de radioterapia de forma apropriada como técnica de controle. Aqui, 78 graus de radiação feita em frações de 200, com um resultado interessante aqui em 7 meses de evolução, sem nenhum sinal de recidiva. No 6º ano, nós mantemos aqui a região operada sem nenhuma recidiva local. Apesar da radioterapia em altas doses, uma boa consolidação do enxerto que foi colocado dentro do tecido desse mesh. Mas no 6º ano, encontramos esse doente uma metástase pulmonar. Esse doente hoje é um doente metastático, que ainda está vivo, mas agora é um doente metastático. É muito difícil ter certeza se tivéssemos feito aqui uma ressecção em bloco, se mesmo assim, nessa fase, uma metástase teria de fato ocorrido. Isso é um ponto ainda que está em aberto na discussão dessas duas estratégias aqui de tratamento. Além dos tumores primários benignos, tem um outro capítulo que são os tumores primários malignos, né? Os malignos, os dois tumores mais habituais aqui que representam a categoria, então o osteosarcoma de coluna vertebral, que é uma doença estupidamente rara de ser uma doença primária da coluna. A gente tem alguns casos de osteosarcoma radiotransformado depois de radioterapia em altas doses, que acontecem com alguma frequência, mas são osteosarcomas secundários. E quando encontramos osteosarcoma na coluna, a maior parte acaba sendo metastático de outra origem. Os primários de coluna são, de fato, situações muito pouco comuns. E dos primários malignos de alto grau, o mais comum é o sarcoma de Ewing. Acontece com mais frequência entre os 10 e 20 anos de idade. Na coluna ele é raro, acontece entre 3% a 10%. De novo, ele também é um tumor que é mais comum ser metastático do que primário de fato. Como a localização, a região sacro-coxígea é um lugar mais habitual, mas também acontece na região lombar e torácica, e a grande dificuldade é que esses tumores muitas vezes se apresentam já com déficit de instalação, um déficit rapidamente progressivo. É aquele caso que chega sexta-noite no PS, com um doente com déficit galopante, com uma lesão na coluna, sem histologia conhecida, e que resulta em alguma certa confusão na conduta inicial, se deve ser operado de urgência ou deve se aguardar resultado histológico. Portanto, é um doente que frequentemente acaba sofrendo uma cirurgia inicial inadequada por uma curetagem feita num desespero do cirurgião, na intenção de preservação funcional. Aqui eu vou mostrar um caso, que a gente estava estudando até com o Eduardo um pouquinho antes, de uma paciente feminina de 55 anos. Ela fez um exame de imagem e teve aqui um laudo aqui de um neurinoma, né, de um tumor suspeito para um tumor de bainha neural, por essa massa que vinha aqui na região foraminal. Essa doente tinha aqui uma dorsalgia que vinha cerca de 1 mês e meio antes do diagnóstico. O comportamento um pouquinho esquisito. Na suspeita, não há dúvida do que se trata, nós temos por hábito aqui uma investigação meio padrão de rastreamento de tumores primários, como a tomografia de tórax, abdômen e pelve, cintilografia óssea e exame de laboratório. Esse exame pode eventualmente ser substituído aqui, junto com a cintilografia, por um PET scan, às vezes não é sempre disponível na urgência. Fizemos uma biópsia, que é uma coisa que eu vou recomendar que todos façam com frequência. Biópsias são procedimentos muito pouco mórbidos, quando bem feitos, e às vezes a falta da biópsia pode trazer efeitos catastróficos, né? E essa doente trouxe aqui um resultado aqui de um sarcoma de Ewing, e que, se não fosse pela biópsia, talvez a conduta aqui fosse uma ressecção intralesional, uma curetagem da lesão, achando que trata-se eventualmente de um tumor de bainha, né? E aqui o resultado, por ser um tumor de alto grau, seria um resultado certamente muito ruim. Essa doente foi submetida a uma quimioterapia com VAC-IE, uma quimioterapia neoadjuvante, que é uma recomendação a ser feita em todos os tumores malignos de alto grau, com o resultado aqui de uma redução volumétrica da lesão, resultado parcial de qualquer modo. Depois disso, planejamos a ressecção, depois dos ciclos de quimioterapia neoadjuvante, com a mesma filosofia do que vimos naquele resultado daquele condrosarcoma que nós vimos aqui um pouco antes nessa discussão. Parte medial da vértebra como margem medial, pleura como margem anterior, costela como margem lateral, músculo como parte posterior.
Aqui nós mudamos um pouco o acesso. O Ricardo Terra, nosso cirurgião torácico, optou por fazer aqui um acesso com robô, que é um acesso interessante para que vocês tenham como apoio aqui para a dissecção anterior, porque traz algumas vantagens sobre a toracoscopia. Toracoscopia, a gente às vezes entra com os portais e às vezes tem um vaso segmentar passando por aqui, a gente não consegue, às vezes, ângulo para clipar o vaso segmentar. O robô, o braço, a liberdade do braço, do movimento, é muito grande, né? Então, você consegue fazer aqui uma grande qualidade aqui de liberação muscular, consegue se retirar com boa qualidade um retalho de pleura que fica mantido na frente, até que a gente consiga fazer ressecção por trás. E neste caso, foi possível, inclusive, fazer aqui, com o uso de uma serra de Gigli colocada entre as duas pinças do robô, uma osteotomia das costelas para reduzir o risco de uma violação acidental pelo acesso posterior. O resultado da peça é um resultado bom, com a pleura recobrindo como retalho, margens livres de neoplasia, mas um resultado negativo aqui no achado da índice de necrose pós-operatório, e que nós esperávamos necrose acima de 99%. Aqui uma necrose baixa, insuficiente, mas que nos adultos acaba ocorrendo com uma certa frequência no sarcoma de Ewing. Portanto, depois, como rotina em protocolo, quimioterapia neoadjuvante, cirurgia definitiva, químio pós, resultado com 2 anos, doente livre de doença. Ainda temos aqui mais 5 anos para acompanhamento. De qualquer forma, continuamos aqui com uma intenção curativa no tratamento dessa doente. Como mensagem final, queria lembrar que os tumores primários são raros e toda doença rara traz um problemão. A gente tem aqui uma literatura frequentemente que é frágil no assunto, uma certa heterogeneidade dos casos, experiência limitada de todos nós, que cada um de nós viu certo punhado de casos, e o tratamento inicial tem um impacto fundamental no prognóstico. Lembrar que são doenças que exigem equipe multidisciplinar, e sempre que possível ter um oncologista, um radiologista, um intervencionista, cirurgiões de acesso, são coisas que ajudam a gente a reduzir a morbidade desses doentes e conseguir resultados um pouco melhores do que a média, com um time de apoio bastante grande. Queria agradecer a atenção de todos e ficar aqui aberto aqui para uma discussão. Muito obrigado. Obrigado, William. Sempre aprendo muito assistindo às suas aulas. Enquanto eu vou pedir para o Franz, eu acho que tem umas perguntinhas aí no chat, Franz, se você puder ir lendo para a gente. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para o William, até porque a gente tem bastante residente acompanhando. Do ponto de vista histológico, o osteoma osteoide, ele é muito parecido, né? Praticamente idêntico ao osteoblastoma, né? Ainda vale aquele critério do tamanho, 2 centímetros, ou não? Como é que está isso hoje, do ponto de vista de diagnóstico? Só para os residentes aí, porque aqui não é só o objetivo, mas o objetivo aqui também é prepará-los aí para a prova de título. Esse é um critério clássico, ele vale sim. Mas tem um ponto, um dia o osteoblastoma já foi pequeno, né? É um ponto que a gente sempre pensa, assim, ele já teve 1,5 centímetros. Mas ele conta assim. O fato é que, além do tamanho, o tamanho é um ponto importante, vai cair na prova, a resposta vai ser entre 1,5 centímetros a 2, e anotem para a prova que isso cai na prova. Mas o fato é que algumas situações interessantes, você vai olhar como é que fica a borda da lesão. Geralmente o osteoma ele preserva as corticais, ele não erode muita coisa. Às vezes tem uma erosãozinha focal, tá tudo bem, mas às vezes tem uma erosãozinha focal, mas a borda é bem delimitada. O osteoblastoma ele costuma expandir tecido, tem expansão extracompartimental, ele começa a destruir os tecidos em volta, ele não tem unidos tão bem definido, tão bonito no fundo como o osteoma osteoide traz. A imagem ela é claramente mais agressiva até do ponto de vista subjetivo. E os doentes costumam ser bem sintomáticos, que é um outro ponto. Aliás, um ponto que eu não coloquei, até lembrando que eu na aula estava pensando em falar e eu esqueci, as duas imagens do osteoblastoma e osteoma, elas são muito dramáticas na ressonância magnética. A ressonância é horrível nesses casos, que é um halo de inflamatório gigante em volta, e acabam deixando a lesão um pouco mais feia do que o habitual. Então, é um tumor que eu gosto muito, nesses casos, de ter a tomografia como parâmetro até para tomar decisão sobre margens de ressecção, quando tem que ser operados. E a tomografia me dá uma ideia um pouco mais clara sobre o comportamento, inclusive, das bordas do osso, né? Quando a gente tem muita erosão do osso, tem muita destruição das corticais ao redor, é um ponto que a gente fica mais preocupado com relação à agressividade. Ótimo. Aproveitando esse gancho que você falou, tem uma pergunta no chat que eu vi, que é quando você indica raio-x, tomografia e ressonância, talvez tentar
pontuar aí para cada tipo de lesão, aonde cada imagem seria, assim, teria algum achado mais específico para nos ajudar, se é possível fazer uma... correlação das duas, né? A ressonância, na suspeita de neoplasia, a ressonância é o padrão ouro. A gente consegue ter diagnóstico de lesões de 2 a 3 milímetros na ressonância, é o exame mais sensível que você tem disponível. Então, na presença de algum alarme, ou na suspeita, a ressonância é um exame obrigatório. A ressonância permite alguns bons diferenciais, permite diferenciar os de fraturas patológicas para fraturas benignas, que é uma grande vantagem, permite algum diferencial relevante de infecção e tumor em algumas condições. Então, por exemplo, uma doença que acomete o osso infecciosa, que às vezes dá um pouco de confusão, tuberculose. Uma vez eu passei uma vergonha no meu hospital, recebi um doente nesse período do pronto-socorro do HC, que era uma compressão medular por tumor. Eu olhei as imagens, mandei subir para o centro cirúrgico do meu hospital, trouxe lá para o ICESP. Quando eu abri, eu colhi material, mandei para anatomo patológico, o patologista estava no microfone da sala, né, no telefone, para todo mundo ouvir, e começou a perguntar a história de uma forma bastante clara. O doente teve febre vespertina nos últimos meses, perda de peso, tosse. Aí sabe quando você olha para o chão e fala, puxa, eu peguei uma tuberculose? Era uma tuberculose, eu passei uma vergonha e virei piada no hospital por um bom tempo. Então, as imagens podem, às vezes, enganar a gente bastante. Por isso que eu reforço que a biópsia é fundamental. E na ressonância, a tuberculose tem um aspecto típico, né? Você vê aquele aspecto de abscesso com gadolina periférico, com a zona central sem captação, e que ajuda a diferenciar de algumas doenças oncológicas que costumam ter captação mais homogênea. Então, ressonância eu acho que é um exame muito importante. Agora, um problema prático. A ressonância não é um exame bom para ver estabilidade. Não é um exame bom para ver a qualidade da matriz do osso. Então, até para tentar chutar alguns diferenciais, a tomografia traz um certo grau de elegância, e para classificar esses doentes aí com agressividade radiológica, dos tumores benignos que eu comentei, na classificação de Hennig, a tomografia ela é mais eficiente. Então, o que acaba acontecendo na prática é que para os tumores primários da coluna, eu costumo ter os dois exames. Costumo ter a tomografia e a ressonância. Se não tiver nenhum problema no fundo, do ponto de vista aí, né, de recursos, eu prefiro ter os dois em mãos quando eu vou operar. O Ayrton perguntou sobre radiografia. Radiografia, eu acho que é um exame excelente também para ver alinhamento, para ver a qualidade de matriz, para olhar como é que está aí no fundo aí a questão também de estabilidade. Mas é um péssimo exame para diagnosticar lesões. A gente tem aí uma necessidade de destruição do tumor aí de 30% a 40% da espessura do osso para diagnosticar tumores no raio-x. Então, um truque que às vezes a gente tem para olhar o raio-x é procurar pelo pedículo, né? Que o pedículo ele é pequenininho. Então, com uma redução absoluta da matriz habitual do osso, com volume pequeno de tumor, a gente consegue ter uma proporção grande no pedículo e encontrar aquelas figuras de coruja caolho, uma coruja piscando nos casos dos tumores blásticos, mas não é um exame bom para localizar a lesão. Então, eu gosto de ter a ressonância, que é o exame mais sensível, que me permite ver extensão de partes moles, contato da lesão com a medula espinal a raízes, fazer alguns diferenciais em infecção e tumor, que ajuda de forma razoavelmente importante. Eu gosto de ter bastante a tomografia aqui, que me dá ideia sobre margem, sobre a reação perostal, sobre estabilidade. Então, se não for algo limitante, os dois exames para mim são interessantes. Tem uma pergunta aqui sobre biópsia, você já deixou claro aí, né? E a conduta da biópsia, na verdade, tem que ser um recurso aí praticamente sempre utilizado, né? Mas essa pergunta em relação a patologista na sala, perguntou como hábito, né? Mas na verdade, assim, qual seria a necessidade, vamos colocar aí para algum caso específico, talvez para mudar a conduta ali na sala? Algumas coisas interessantes do patologista na sala. Primeiro, eu vou colocar alguns cenários. O primeiro cenário, que é o mais rotineiro, eu descrevi que alguns tumores aparecem de sexta-feira à noite, quando não tem ninguém de plantão, o telefone liga, você está de pijama na sua cama e não tem equipe. É um horário horrível. E acontece bastante assim de sexta-feira no fim do dia. O pior é que parece piada, mas alguns ensaios clínicos feitos com metástase, os pesquisadores notificaram que isso de fato acontecia assim, né? E às vezes você chega lá para esse doente no PS e o doente está com um déficit em progressão. Aí você fica numa dúvida se você vai operar ou não vai operar esse doente. E sempre é um dilema essa história. O que eu costumo fazer, na verdade? Quando tem esse dilema, eu gosto de fazer alguns exames de sangue rápidos, no fundo, que te dão um certo guia geral de conduta e te afastam de algumas encrencas que você não deveria chegar perto do centro cirúrgico. Então, você consegue afastar uma leucemia com o exame de sangue, com o hemograma, né? Você consegue ter uma ideia, eventualmente, sobre consumo sistêmico nesses exames. Já ajuda alguma coisa.
Eu gosto de colocar esse doente no tomógrafo e fazer uma tomografia de estadiamento rápido. Os radiologistas odeiam fazer isso no plantão, mas faz uma tomo de tórax, abdômen pélvico. Com essa informação, você já tem uma ideia se esse doente é um doente que tem uma lesão localizada ou se é um doente que tem doença visceral já. Se o doente tem um tumor de pulmão, um tumor no cólon, qualquer coisa que a tomografia já mostra, o preço a pagar por fazer uma cirurgia sem confirmação histológica ele é menor. Mas alguns casos em que você faz o exame de sangue, nada de nota aparece, faz uma tomografia, só aparece a lesão que você vê na coluna, a lesão às vezes não é clara do que se trata, e às vezes você tem uma dúvida do que fazer, se vale a pena operar esse doente ou não. Às vezes colocar esse doente em sala, fazer uma descompressão indireta, evitar de tocar muito na lesão e colher um pedacinho de partes moles e pôr numa congelação, o patologista pode dar uma ideia, se você tem aí, às vezes, uma neoplasia hematológica, ou dar uma ideia de uma linhagem de um adenocarcinoma, ou dar uma imagem de alguma neoplasia mesenquimal, que você tem que ficar mais preocupado e deixar o tumor por ali. Então, é uma ferramenta que, às vezes, eu utilizo, hoje talvez menos, por conta de receber menos casos de urgência nesse porte, mas é um truque interessante para reduzir a probabilidade de um risco de você acabar coretando uma lesão que você ainda não sabe o que é. Um outro ponto em que a patologia me ajuda, a gente tem que fazer, às vezes, uma ressecção de um tumor com margem ampla, uma ressecção em bloco. Quando a gente dá essas aulas de ressecção em bloco, parece tudo muito bonito, né? Eu gosto de colocar casos que derem errado nas minhas aulas também, porque vira e mexe elas dão errado, a gente tem muita dúvida e muito problema. A gente, às vezes, tem dificuldade com margem, em ter certeza se algum tecido que a gente tira é um tecido tumoral ou um tecido normal. E o patologista, nessa hora, pode te ajudar na qualidade das margens, na ampliação de margem. Então, eu fui operar no começo desse ano, em janeiro, um cordoma. Um cordoma é uma sacrectomia média, uma cirurgia meio estressante. Uma hora eu abri uma região num ponto, e que eu achei que eu estava longe do tumor, saiu uma coisa esbranquiçada. Fiquei em dúvida do que se tratava. Chamei o patologista na sala, era tumor. Eu violei o tumor num ponto. Você fica angustiado, fala, puxa, estraguei a cirurgia. Mas a informação de você ter essa violação num ponto do patologista, ela te permite pegar um bisturi, ampliar mais uns 3 centímetros em volta, tirar gordura, partes moles, expandir a cirurgia, garantir a margem. Então, o patologista na sala para ressecções de tumores primários, eu tenho sempre na minha mão para poder fazer esse julgamento de borda e expandir margem quando necessário. E se a outra borda que eu expandi estiver contaminada, a gente vai expandir um pouco mais depois ainda. Então, é um recurso que, para tratar os tumores primários, vale a pena ter em sala. Quando que ele não vai ajudar? Não vai ajudar se tiver um tumor muito duro, ósseo, osso na hora lá para tirar, e querer que o patologista te conte qual é a linhagem do osso. Ele não vai conseguir fazer direito. Tem umas pessoas que fazem isso. Tem 2 patologistas que pegam esse pedacinho de osso, batem na lâmina, até cair algumas células e fazem esfregaço. Mas isso é bem complicado de propor como rotina para o patologista, e o coitado vai suar a camisa e vai te dar uma informação de baixa qualidade. Mas no resto das situações, eu acho que tem valor. William, parabenizar pela aula aí, espetacular, as imagens muito didáticas. Eu vi que você se baseia muito na tomografia, né, para fazer seus planejamentos e avaliar os resultados alcançados. E quanto a bisturi elétrico, você usa alguma coisa diferente, ultrassônico? O que você usa no dia a dia para fazer essas dissecções maiores, essa margem ampla? Eu uso pouca coisa extraordinária, assim. Eu uso muito o bisturi elétrico mesmo, eu gosto muito de drill habitual, a broquinha convencional, eu gosto muito dessas técnicas ainda mais da minha formação de residência ainda. De qualquer forma, bisturi harmônico, essas coisas são interessantes quando tem que ressecar muito o músculo. Às vezes, sacrectomias, por exemplo, você tem que tirar muito glúteo, né? Sangra, as glúteas sangram, você tem muito sangramento. É interessante para você ir no fundo aí, clampeando o músculo, queimando e cortando, você faz isso aí de forma mais tranquila, com menos sangramento, em cirurgias muito pesadas do ponto de vista de ressecção de partes moles. Mas, no geral, eu acabo usando bastante mesmo o bisturi convencional. Para algumas cirurgias, mesmo sistemas ultrassônicos de cortar osso e coisas assim, acabam tendo lâminas que são curtas, às vezes, e mesmo as mais longas são frágeis. Eu tenho uma tendência a usar bastante formão quando tem que fazer cortes ósseos maiores. Quando o corte é pequeno, aí dá para usar bem essas tecnologias. Vai fazer, às vezes, uma ressecção de arco posterior, vai fazer uma ressecção de pedículo. Aí são tecnologias de corte ósseo que funcionam muito bem. Mas quando tem que cortar a vértebra inteira de ponta a ponta, eventualmente cortar um sacro ou um ilíaco,
aí acaba indo um pouco mal, eu tenho uma preferência pelo formal mesmo. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta no chat aí, Francis? Acho que tinha uma pergunta relacionada à técnica da biópsia, William. Acho que você, né, esse cuidado você falou um pouquinho durante a aula, do cuidado do trajeto de você depois retirar também, mas hoje a gente tem aquelas agulhas que são cobertas também, a gente tentar fazer uma biópsia mais encanizada, que a gente fala, né, para tentar evitar a disseminação pelo trajeto, né? Acho que você já falou em umas aulas anteriores também, se pudesse comentar um pouquinho. Claro. Então, alto risco de contaminação, o que vai dar encrenca com biópsia vão ser os tumores de baixo grau. Alguns tumores que são metabolicamente muito pouco demandantes, são muito pouco exigentes, né? Se alguém tiver um cordoma e morrer agora, o cordoma vai sobreviver alguns dias depois do doente morto já. O cordoma aguenta, como sarcoma também. Metabolicamente tem muito pouco consumo. Então, se espalhar tumor em qualquer ponto, esse tumor tem uma tendência a crescer. Isso é um problema. Às vezes vê cordomas coletados, por exemplo, um lugar de disseminação bastante comum é no subcutâneo, às vezes na pele, logo embaixo da pele, é um pesadelo, de fato é um pesadelo. Então, algumas regiões, pela linha média, o sacro vai bem, a gente consegue funcionar bem no meio e vem lá uma região que você consegue demarcar e ressecar com uma margem com segurança, e se tiver contaminação, pouco importa, ela vai sair junto com a peça. Alguns locais são mais complicados fazer isso. Então, é pegar uma coluna móvel, com um cordoma GL3, por exemplo. Você não consegue no cordoma GL3 funcionar pela linha média. Você vai ter um acesso transpedicular, geralmente, né? E aí, usar um trocáter, uma cânula de trabalho na entrada é interessante. Você faz uma punção paramediana, chega perto da lesão e coloca uma camisa mesmo, né? Uma cânula de trabalho. E através dessa cânula, você consegue colocar uma outra agulha, e por lá você colhe o material. Então, você reduz a probabilidade de você ter uma contaminação de grande parte do trajeto. Não deixa zero essa possibilidade, mas reduz bastante. E aí, quando for operar, deixa uma camada de tecido em volta daquela região onde a tua agulha, teoricamente, chegou, né? Você faz uma dissecção de tecido em volta e mantém aquele tecido junto com a peça. Isso seria uma boa tática na biópsia. O fato é que esse caso que eu mostrei, que essa biópsia foi lateral, faltou conversa ali com o radiologista, né? Eu não gosto de fazer biópsia geralmente eu delego para o radiologista intervencionista. Algumas sociedades recomendam que o cirurgião que faça a cirurgia definitiva, que ele faça a biópsia. Essa recomendação ela vem para evitar esses erros aí de localização de agulha, que você não coloque a agulha num ponto que você não vai incisar. Se você for o cirurgião, você sabe onde você vai incisar, você faz a biópsia onde você vai incisar. E você lembra onde você fez a biópsia, você anota no prontuário, marca, você tem ideia do trajeto da agulha. Mas o que faltou ali naquele caso foi uma conversa adequada com o radioterapeuta, de sentar com o radioterapeuta, mandar imagem, discutir o que vai fazer, explicar o teu objetivo. Porque às vezes fica um mal entendido e acaba tendo uma biópsia no ponto que você não quer que faça, né? Então, hoje em dia eu trabalho com algumas pessoas com mais frequência e é mais simples porque já está uma discussão mais clara do que a gente quer de objetivos, né? Mas se você mandar fazer biópsia, a biópsia ficar ruim, a culpa é sua como cirurgião. Ou você devia ter feito, ou devia ter falado com a pessoa pessoalmente, né? Levado os exames, discutido, desenhado no papel, explicado direitinho o que você quer. Mas acho que a biópsia é uma responsabilidade do cirurgião. Você pode delegá-la, mas ela ainda é nossa. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o vídeo, o áudio, fazer diretamente aí para o Dr. William. E se alguém estiver tímido depois e quiser discutir alguma coisa, eu vou deixar meus contatos embaixo também. Tem WhatsApp e e-mail, tá? Eu acho que você esmiuçou tudo aí, hein? O pessoal não está com dúvida não, William. Então o pessoal foi descansar mais cedo. Até o Hertinho está tímido hoje? Pergunta mais aí, Hertinho. William, uma coisa que me angustia muito é essa margem livre quando a gente está fazendo a cirurgia. O que você tem usado para falar, não, eu arranquei ou eu fiz um mesécere aqui que eu saio satisfeito?
você tem alguma técnica, alguma coisa que você palpa? Como que você define isso além do exame, no intraoperatório mesmo, ali na hora? Agora você precisa ver se o teu planejamento bateu com a sua ideia do que você realmente queria fazer. Não tem muita segredo nisso. Então, tem algumas regiões que são frágeis, a gente já sabe dessa fragilidade, e a gente acha que tem que definir os objetivos claramente antes do que a gente quer. Por exemplo, um local que as ressecções em bloco são razoavelmente comuns, talvez o lugar mais comum que a gente faça hoje em dia, as ressecções, são os cordomas de sacro. Cordoma de sacro a gente já sabe, por exemplo, que a gente tem que ter uma margem superior que pode ser claramente definida, ela é bem objetiva. Você pode ver um tumor que acaba em S4, você pode cortar no meio do forame de S3. A gente faz o desenho do corte e depois você faz uma escopia, checa onde vai cortar, então é uma margem que é tranquila para a gente, não tem muita angústia. A gente sabe que ela está garantida. A margem inferior também, você vê o final do cóccix ali, é um ponto que eles não têm lesão, você garante aquela margem. Aí tem uma margem mais complicada, que é a margem ventral. A margem ventral ali é uma margem marginal, em geral, porque a gente não tem na região ali alguma margem, uma barreira anatômica não infiltrada espessa. A gente tem, às vezes, uma fáscia pré-sacral bastante mais ou menos, e depois o mesorreto, não tem muito o que tirar de barreira. Então, o que a gente gosta de olhar no fundo quando vê a peça em volta é se não tem uma violação grosseira nessas bordas. A gente inspeciona, checa, vê se na frente não tem nenhum tipo de tumor claramente exposto, mas na frente a gente vê pseudocápsula. A gente radiografa a peça em geral, então eu tenho por hábito fazer raio-x da peça. No raio-x da peça você pode olhar se tem alguma violação num ponto que não estava planejado inicialmente que fosse feito um corte naquele local. Mas a meta é conseguir barreira anatômica não infiltrada. Então você vai abrir no tórax, vai tirar a pleura junto. Tem um ponto que a gente consegue ter a pleura coberta por toda a lesão, a gente fica feliz. A gente vê partes moles em toda a volta. Idealmente, a gente não deve ver o tumor, né? Então, o ponto ideal é não ver o tumor. Mas na coluna, como a gente tem com frequência lesões extracompartimentais, a gente acaba vendo o tumor por transparência. Mas com uma pleura, por exemplo, recobrindo, ou com uma fáscia pré-sacral recobrindo. Alguns pontos em que a margem é frágil, um tumor que pega a região foraminal, por exemplo. A gente vai ter uma região exposta próxima ali à amputação da raiz, algo do tipo, que vai ser uma margem marginal, mas é a melhor margem possível de ser obtida. Agora, o gabarito é a patologia pós, não tem jeito. Então, toda vez que eu resseco um caso, propanolol alguns dias para o cirurgião, 40 miligramas por dia de propanolol para o cirurgião, aguenta a ansiedade, até o patologista soltar o laudo no laboratório. E ali vai ser o final definidor de perspectivas futuras para o seu doente. Algumas vezes a gente tira uma peça que está fantástica e a patologia traz uma informação muito ruim ali, né? Violou uma margem de 0,1 milímetros no canal, né? Aquele cordoma que sobe um pouco por cima do sacro. Dá vontade de chorar, faz parte. Às vezes você acha que sobrou lesão, eu já fiz isso, de anestesiar o doente outra vez, voltar para o centro cirúrgico e subir mais um pouquinho o sacro do doente, tirar mais um pedaço. Às vezes por achados de patologia pós-operatória, que é uma situação constrangedora, dá um pouco de vergonha na frente do doente, mas é uma situação que me deixa dormir em paz depois no outro dia, porque as recidivas são catastróficas. O fato é que a margem tem que ser uma obsessão os tumores malignos. E na coluna essas margens são muito difíceis de serem conseguidas. Algumas falhas acontecem, faz parte, e para todos nós que fazemos a área, a gente tem uma série de casos complicados, falhas, derrota, recidiva, e faz parte, mas a gente tem que ter uma obsessão na intenção de conseguir essas margens. William, mas o que eu acho que vale a pena, só a última questão, é seguir o planejamento. Eu acho que desenhar, pegar uma imagem, passar uma caneta vermelha em cima, eu vou cortar aqui, eu vou cortar 3 centímetros do reparo anatômico tal, eu vou subir ali, vou cortar lá, fazer uma coisa bem assim, metódica, em todo caso, colar na parede aquilo, e seguir passo a passo. Passo número 1, abrir a pele, passo número 2, assim vai, até acabar a cirurgia. Porque com a exaustão, às vezes com cirurgias de 10, 15, 20 horas, a gente vai ficando desleixado, né? Então, tendo as etapas muito claras de passar para a etapa 4, só depois da 3 ser resolvida, isso talvez facilite um pouco aí, ter um pouco mais de paciência aí para fazer o que precisa. Mas são cirurgias muito demandantes mesmo. Aproveitando esse gancho do Hertinho, e o ARM, que agora é uma realidade que está um pouquinho mais perto da gente, se isso não poderia ajudar um pouco mais nessas margens, se você está tendo experiência agora que está chegando em hospital até um pouco mais acessível aí para a maioria da população. O ARM é excelente, eu acho que é uma grande medida.
assim, vou dar o exemplo do sacro novamente. Não é raro você pegar um sacro com artroscopia e você consegue ver muito bem o forame de S1. Aí o forame de S2, S3 fica meio nebuloso. Aí você faz um frente, aí você roda para um perfil, aí você fica olhando uma tomografia, checando se tem um disco residual embaixo ou não tem, aí você não tem certeza, aí você passa um Penfield em volta, aí você vê onde está a sacroiliaca, aí você conta um pouco para baixo, aí você conta um pouco para cima, aí você aloca o formão, fica na dúvida se deve cortar ali ou não, aí você tira o formão e vai uma hora pensando onde corta. É horrível a experiência. Então eu gosto do ORA nesse conceito, porque ele te dá uma ideia bastante clara onde a lesão está. É possível, inclusive, ver a lesão no ARM. Você enxerga a massa de partes moles, o ponto de corte. Então, é uma situação que, tendo disponível, vale a pena usar sim. Infelizmente, em São Paulo, hoje, alguns hospitais realmente de custo mais baixo estão hoje com a tecnologia acessível. Algo importante aí. E eu creio que no futuro vai ser uma tecnologia disseminada para todo o hospital. E tem alguma coisa prática para peça com o ARM, de você pegar a peça e fazer um ARM ali no Intra? Eu não acho que vale a pena, não. Eu acho que nesse ponto o ARM acho que vale a pena para o corte. Do resto, eu gosto do raio-x da peça ainda, eu acho que me dá uma ideia mais, talvez, ideal do ponto de vista espacial do que foi ressecado, do que uma tomografia nesse contexto. Mas do doente, eu acho que é uma coisa que deveria ser padrão. Infelizmente, nem todo lugar ainda que eu atuo tem, mas quando está disponível, tem que usar. Ô, William, eu vi lá que você já está voando e deve ser um dos pioneiros aí de usar a robótica no auxílio aí do acesso e da decisão das lesões. O que você pensa de quando você de usar a robótica para entrar de fora para dentro, ou isolar a lesão de fora para dentro e você de dentro para fora? Você acha que isso no futuro vai te ajudar com alguma coisa? O robô tem alguns problemas ainda. A primeira questão é que existe pelo menos no Da Vinci aí, tem linhas pequenas que impedem que as cirurgias ortopédicas sejam feitas com robô, né? Que o robô pode ser danificado e tem um problema de garantia. Então, é um ponto complicado com o robô nesse ponto. O robô, a gente tem dificuldade ainda com o material de corte, pelo menos o Da Vinci, que é o que a gente usa para as questões viscerais, aí, com o cirurgião torácico. Drill, formão, usar mesmo serra de Gigli, são coisas que são improvisos no final. O drill não deve ser usado. O serra de Gigli é um improviso. Portanto, há uma certa limitação para fazer cirurgia inteira de qualquer forma. Ele é muito bom para ver a cavidade, para navegar em ambientes pequenos dentro da cavidade. Então, ele ajuda nesse contexto, porque a gente consegue fazer coisas mais ou menos simultâneas nessa secção. Então, dá para alguém trabalhar na frente, você trabalha um pouco atrás, dá para comunicar as duas regiões. O fato é que com a toracoscopia, que era o que a gente fazia tradicionalmente com o nosso cirurgião torácico, a gente tinha alguns pontos que não eram acessíveis. A gente, às vezes, via a estrutura, estava lá com o liga-clipe para clampear um vaso e você não tem ângulo, não tinha acesso. Então, a gente passava um tempão, às vezes, planejando qual o ângulo de ataque que vai ter que chegar para clampear aquele vaso, para anotar que ponto o portal vai entrar, para a pinça chegar lá. Com o robô, isso cai bastante, né? E o robô tem um bisturi bastante eficiente, elétrico, inclusive, que é um harmônico bom, e ele tem uma vantagem aí de magnificar bem estruturas. Então, é uma tecnologia que eu acho que vale a pena ser usada pela equipe torácica com frequência. Mas o uso dele por trás, eu acho que vai ter muito pouca vantagem. Eu acho que ele é muito bom na cavidade. Por trás, eu acho que vai perder tempo. Perfeito, perfeito. E aí eu vou puxar um pouco, até para esses dias eu acabei fazendo, não era osteomostiólise, mas era um nicho parecido. A endoscópica, como que você vê a endoscópica no seu caso aí para tumores benignos? Acho que a aplicação é limitada, não é uma aplicação habitual. Acho que daria para fazer, por exemplo, o osteoma seria algo factível de fazer. Mas casos muito nesse ponto, selecionados, meio um relato aqui, um relato lá, mas acho que não é algo rotineiro, contanto que cumpra o objetivo, né, de garantir uma curetagem eficiente de uma lesão que permita essa estratégia, daria para utilizar. Então, daria para usar uma broca, eventualmente, como se fosse fazer uma descompressão, perfurar o ambiente, algo que seria factível de fazer. Mas muitos casos em que talvez a endoscópica coubesse nesse contexto, talvez a ablação percutânea fosse menos invasiva, até inclusive, com uma capacidade no tomógrafo de localizar a lesão com boa precisão. Aí alguns pontos trazem alguns dilemas. Algumas lesões dessas têm contato com raiz, contato com nervo, com outras questões. Mas com o tempo, os intervencionistas foram dando outras soluções
utilizando gás para poder fazer afastamento de raiz. Eles estão conseguindo fazer ablações bastante arrojadas, muito próximas a nervo, inclusive. Recentemente, agora, tem outras tecnologias percutâneas sendo mais também difundidas, como a crioablação de algumas lesões que são inacessíveis para dente com performance baixo. E fora do país, hoje, há alguma discussão sobre descompressão de metástase a laser, que a gente olha isso de forma bastante curiosa aí, né? Que o Walter Suisse faz isso no Emily Anderson, para doença metastática, mas talvez no futuro essas técnicas sejam extrapoladas para tumores de baixo risco de recidiva local. Agora, na exploração de tecnologias novas, os tumores geralmente benignos ativos, os agressivos acho que não vale a pena, acho que o risco de sair dos princípios é muito alto, mas os ativos, às vezes você faz uma ressecção parcial, o dano que você provocou no doente não é tão grande, porque se tiver uma ressecção parcial, o doente vai continuar com sintoma, você pede desculpas, volta para o centro cirúrgico e reopera. Não é um dano gigante. Então dá para tentar, na primeira tentativa, ser menos agressivo. Os tumores agressivos, não. Então, um PGC agressivo, algo do tipo, já acho que não vale a pena o risco, porque eventualmente, às vezes, há uma recidiva local, a recidiva pode ser algo muito explosivo. Aí toma um pouco mais de cuidado. Mas lesões de baixa agressividade, benignas, às vezes você faz um osteoma, você se engana e tira menos do que tem que tirar do nicho. O que vai acontecer? A gente vai ficar com dor, vai voltar para você bravo e vai reclamar que está com dor. Mas tudo bem, pede desculpas, volta, fala, sinto muito, sobrou lesão, volta e reopera. Aí é uma região que dá para explorar, eventualmente, novas tecnologias, inclusive endoscópica. Tá. Eu só vou fazer mais essa pergunta aí, que eu acho que já está bastante tarde. O meu mestrado foi com terapia fotodinâmica, mas direcionada para infecção, tá? Quando eu fui ler os artigos e selecionar, eu vi muita coisa voltada para tumor. Eu queria saber sua opinião sobre isso e imunoterapia. Como você tem visto isso no dia a dia? Fotodinâmica eu não conheço, mas podia contar para a gente um pouquinho, quando eu acabar de falar de Bom, imuno, mas eu não conheço. Como que são a terapia fotodinâmica? Você usa uma droga, tá? E um marcador. No meu caso, eu usei a fitalucianina de alumínio e usei azul de metileno. Então, eu pegava um rato, jogava em cima, tudo aquilo que corasse era onde eu ia aplicar o laser. E o laser ativa essa substância, fazendo lesão da célula tumoral através de radical livre. Então, quando você passa o laser, você faz uma quantidade enorme de radical livre e você mata o tumor. Eu vi muito trabalho japonês com isso, mas eu não vi muita coisa na ortopedia na época. Isso aí já tem uns 7 anos que eu fiz esse trabalho. O meu trabalho do mestrado era avaliar se essa terapia era neurotóxica ou não. Tá? Eu fiz modelo em rato. Não é neurotóxica. Daria para fazer perto de nervo. Eu não tenho experiência nenhuma, eu não conheço literatura a respeito de depois você dá uma olhada nisso, acho que pode, olhar, de alguma forma. Interessante. E a imunoterapia, como é que você enxerga isso? Não, assim, a gente teve na oncologia, até foi interessante, eu levantei semana passada para um evento, uma mudança de perspectiva sobre vida aí no Reino Unido, aí, do doente metastático nas últimas 4 décadas, né? E a gente vê um ganho de sobrevida expressivo em doentes aí que diagnosticados com câncer em linhas gerais. Nos últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10, algumas doenças que eram de evolução absolutamente catastrófica e sem perspectiva mudaram um pouco o panorama com terapia-alvo e imunoterapia em algumas questões. Um deles é o melanoma maligno metastático, por exemplo. Né? A gente tinha doente com melanoma metastático e você fazia, no fundo, era sentir pena do doente, né? Pedir desculpas para a família que não tinha muito o que fazer. Os doentes sobreviviam, às vezes, 6 meses a 9 meses, na melhor das hipóteses. Né? Morria todo mundo, assim, sem nenhum tipo de perspectiva. Atualmente, aí, com terapia-alvo, os doentes têm tido, inclusive, lesões encefálicas, viscerais, ósseas, com redução volumétrica marcante, doente que entra em remissão, às vezes, doente cheio de metástase entra em remissão. Então, assim, inibidores checkpoint, várias medicações têm tido uma influência em várias modalidades aqui de tipos histológicos. A gente vê uma melhora grande aí, por exemplo, com terapia-alvo nas neoplasias de pulmão, não pequenas células, que também são tumores vistos como perspectiva ruim de sobrevida. A mesma coisa acontece com alguns subtipos bem agressivos de tumor de mama, inclusive. Então, no final, o que eu vejo é que, para muitas dessas doenças, o grande futuro ele vai vir aqui de técnicas de imunoterapia e técnicas de terapia-alvo no final, voltadas ao tratamento individual do doente.
E é por conta deste motivo que esses scores todos de prognóstico, que classicamente nós usamos na nossa formação, eles estão caindo hoje por terra, porque hoje em dia você não consegue mais correr atrás das novas terapias que estão surgindo aí todos os anos, que estão mudando a perspectiva do doente metastático, né? Então, algo que eu vejo com um bom futuro para a oncologia, e tenho uma sensação que essas medidas vão acabar me colocando sem emprego no futuro, vou acabar sendo demitido do meu emprego, e talvez a gente possa tratar só das complicações dos radioterapeutas quando quebrar uma vértebra, mas acho que vai acontecer sim. É a tendência. Hoje em dia eu já vejo que o meu volume de indicação cirúrgica ele é menor do que eu tinha aí quando eu comecei em 2009. Ele é gritantemente menor. Eu estou há 13 anos fazendo tumor de forma profissional aí, mais rotineira, e hoje eu opero uma fração muito pequena dos doentes. Eu me comparo aí com o que eu tinha antes de dificuldades. Para várias doenças, o prognóstico melhorou. Desde tumor de próstata, tumor de mama, tumor de rim, tumor de tireoide, melanoma maligno, tumor de pulmão. A gente tem tido um ganho realmente expressivo. Também está ficando mais velho, as indicações ficam mais precisas. Elas ficam, mas as necessidades estão mudando. Antes eu tinha compressão medular habitual, chegar doente com déficit no hospital privado, assim, chegar doente com déficit, o pessoal ligasse de madrugada operar o doente. Faz tempo que eu não tenho uma urgência de sair correndo para operar um doente no hospital privado, por exemplo. No SUS ainda tem alguma frequência, mas a gente tem uma população talvez seja menos assistida e tem um pouco menos de recurso. Mas faz tempo que eu não tenho uma correria, seja de madrugada, seja correndo para operar um doente, né? Com a medula comprimida ontem à tarde. É mais difícil. Tumor renal, por exemplo, a gente tinha muita encrenca antes. Hoje, com radiocirurgia, a gente trata doente antes. Então, antes do doente ter uma grande encrenca cirúrgica, a gente trata o doente sendo tratado. Então, a nossa necessidade de intervir lá na frente caiu, as recidivas caíram também. A gente tem taxas de controle de radiológico e clínico com tumor renal, com radioterapia em altas doses, que passa dos 86%. Com rádio convencional, a taxa é de 30%. Então, a mudança foi muito grande. Né? Está numa fase ótima, então, hein? Porque está diminuindo a dor de cabeça, mas ainda está com emprego, né, William? Ainda emprego, mas emprego mais calmo. Talvez vou virar um fisiatra, quem sabe, um dia, que vai ser algo bom. Estou ficando sem cabelo demais e reduzir cirurgia não é algo ruim nesse contexto, né? Mas a perspectiva melhorou e a comunidade toda do oncológico fica feliz com esses avanços, né? E para nós também. Eu tive um câncer de rim há 2 anos, né? Eu tirei meu rim direito, aqui um pedaço do rim direito. Então, você olhar no fundo os doentes com câncer de rim melhorando sobrevida, você fica feliz também. Feliz pela gente, né? Então, acho que as coisas estão melhorando. Eu acho que a melhora foi, de fato, marcante. A gente tem discutido isso, inclusive, no dia a dia, porque nós estamos aí ficando com um campo de trabalho na metástase mais restrito, os tumores primários são muito pouco frequentes. Mas isso é uma boa expressão. Hoje, a maior parte dos doentes que eu atendo no consultório com doença metastática são doenças de condução clínica, a grande maior parte. É dar uma discussão com o rádio, com o onco, ajudar a guiar uma radioterapia. Isso acontece na maior parte dos casos. Isso aí. Ótimo. Acho que já conseguimos discutir bastante, não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat. Acho que a gente poderia ir encerrando, então, né, Artinho e França? Sim. Gostaria aí de agradecer novamente em nome da Regional São Paulo, tá, William, pela sua presença, disponibilidade, foi bastante produtivo. Essa aula fica postada depois no site da Regional e também no YouTube, então os residentes, quem não teve oportunidade de assistir e quiser assistir ou querer revisar essa aula, vai estar postada aí a partir de amanhã lá. Tá bom? Quer falar alguma coisa aí, Franz, Artinho? Eu queria agradecer o William aí, a gente sabe que ele anda na correria danada aí, prestigiou a gente, parabenizar pelo excelente trabalho, por tratar os pacientes de uma forma muito digna, e agradecer mais uma vez aí pela excelente aula e parabenizá-lo. Então, obrigado a todos, um abraço, uma boa noite, hein? Obrigado, William. Então tá bom, pessoal, boa noite aí, até daqui a 2 semanas. Até logo.